Portanto, não lhes posso atribuir um mérito diante desse aspecto. Agora, com relação à segurança do nosso país, de manter o país sem golpe de Estado, que também chega a ser relativo, lhes dou aplausos, mas agora eu começo a desconfiar que nenhum governo toma posse e desdenha o seu antecessor como fazem. Isso é indícios que aqui houve um golpe de Estado. Provocou, trouxe aqui o nome de Miala. Ele não é excelente por ser Miala. Ele é excelente por ter uma história, uma trajetória, uma formação e competência para o fazer. Mas ele também é merecedor de crítica, porque ele é nosso oficial de inteligência. Ele trabalha para o nosso país. Nós podemos e temos a legitimidade de criticá-lo. Ele não pode ser tão rigoroso de sair abatendo gente lúcida. Não pode fazer isso. Ele não pode, nós não lhe podemos aplaudir se os partidos políticos de oposição forem estrangulados. Isso não é mérito. Porque isso é contra a Conhece que há uma mão dos serviços de inteligência. É óbvio. É óbvio. Qual é o lugar que mais opera a inteligência do país? Não é dentro dos partidos de oposição para destruí-los? Onde a inteligência está mais infiltrada? Não é dentro da UNITA? Não é dentro dessa casa, dentro dessa rádio? Isso não é sabido? Você vai me dizer que daqui a 5 anos não teremos aqui pessoas a se rebelar, dizer que a UNITA não presta, que estavam aqui dentro dessa casa? Isso não vai ser rotina, não vai se repetir essa fórmula? Essa fórmula vem se repetindo. Isso é nos empobrecer como nação. Esse papel do serviço de inteligência de infiltrar atores dentro dos partidos, isso é muito pobre. Isso é um atentado à nossa democracia. Isso é um crime à República. Então o senhor Miala não tem desempenhado as suas funções com competência? Não, calma, é o que está a dizer. Calma aí. Nós estamos a falar... É o representante... Não, mas calma. Há um chefe dos serviços de inteligência e o senhor o senhor Abdul Ferraz, acabou de dizer que os nossos serviços de inteligência não estão a exercer as suas verdadeiras funções. Foram as suas palavras, confirma ou não? Não é bastante. Foram as suas palavras. É mais do que isso. Deixa eu repetir. Quando você fragiliza os partidos de oposição, você está a fragilizar a democracia. Mas pode haver o argumento dos serviços de inteligência que esses partidos poderão estar a pôr em causa a coesão nacional. Qual coesão? Se a coesão é a pluralidade, é a diversidade. Pode haver uma questão de interpretação. Então que essa interpretação é nociva à pátria. Não se pode exercer, não se pode gerir a inteligência dessa maneira. Estamos a empobrecer. Estamos a fazer ditadura, não é outra coisa. Quando a inteligência se presta a esse serviço de atender os interesses do partido governante, é ditadura. E se ele é um excelente quadro, se ele é patriota, ele vai me compreender o que eu estou a dizer. Ele tem que zelar por todos os partidos. Ou você acha que quando Adalberto tomar posse, dia 24 será eleito? Quando Adalberto tomar posse, vai se tirar imediatamente o Miala? Não se pode fazer isso. Ele é que tem que segurar a transição. Então, como vamos esperar? Se você não tocar sobre esse assunto, como faremos a transição? Mas o Abdul Ferraz não reconhece mérito nos nossos serviços de inteligência. Alguém que você está a dizer... O facto de não termos tido qualquer tipo de convulsão social. Mas não reconhece mérito nisso. Estás a empobrecer essa fala. Você está a empobrecer a minha fala. Eu posso fazer uma intervenção melhor que essa. Você está a empobrecer a minha fala. Mas estou-lhe a dizer, não reconhece mérito na ação dos nossos serviços de inteligência. Podemos criticar alguns aspectos, mas há algum mérito, não? A estabilidade que temos tido nos últimos anos. Você está a se limitar a buscar quem tem a razão. Eu não estou interessado a isso. Como vamos fazer a transição? Dia 24 o Adalberto estará eleito. Como vamos fazer a transição se nós não debatermos isso com muita serenidade? Quem vai proteger esse processo, se não for pelo serviço de inteligência? Acha que é serenidade? O Sr. Abdul Ferraz vem aqui e diz que a nossa polícia é uma milícia. Acha que é serenidade? O Sr. Abdul vem aqui e desqualifica os serviços de inteligência do nosso país. Está a desqualificar. Estou a prestar serviço à pátria. Eu estou sendo republicano, estou sendo nacionalista e patriota. Entenda muito bem o que eu vou lhe dizer. Quando a polícia chega armada num comício da UNITA, está a intimidar. Não é esse o papel da polícia. O portar armas de guerra não é para estar diante de civis. Aquelas armas nos pertencem como povo. Nós podemos fazer um plebiscito e desarmar a polícia. Nós podemos assinar um baixo-assinado coletivo que a polícia não pode mais portar armas de fogo. Tem que devolver o poder à população. Não é dessa maneira que estás a pensar a vida. Nós estamos sob ditadura, por isso que pensamos dessa forma. Nós temos que elucidar essa república. Nós andamos a destruir os partidos políticos para pensar que estamos sendo uma grande inteligência. Estamos a destruir o contraditório. Estamos a destruir a esperança de milhares de famílias. O serviço de inteligência protege a república, protege a diversidade, protege o contraditório. O serviço de inteligência devia estar nos portos para certificar se o alimento que a população está a consumir é seguro ou não. O serviço de inteligência devia estar atrás dos laboratórios para checar a medicação que está a chegar ao país, se é de fato medicação. O serviço de inteligência devia certificar se a alimentação não está contaminada. Ele tem que proteger essa nação.
Como vamos fazer a transição? Como teremos eleições justas se o serviço de inteligência é que poderia deflagrar a fraude? Ele é que podia identificar se há fraude ou não. Como ela vai identificar a fraude? Como é o serviço de inteligência vai prender os autores da fraude? De que maneira? E como você fará em transição se você não for capaz de pôr a inteligência a alertar? Quando o Adalberto tomar posse, o país vai tomar o seu rumo normal. Não é perseguir os angolanos. Você tenta compreender uma das premissas que eu lhe apresentei aqui. Que raio de investigação é esse que se abate a UNITA? Que 20 anos de perseguição à UNITA? Nós já não entramos na paz? 20 anos que esta casa tem sido destruída todos os meses, todos os anos. Isso ofende a todas as famílias angolanas? Ou nós estamos proibidos de nos solidarizar ao próximo, ao nosso semelhante? Será que isso é resultado de uma cultura instituída nessas próprias instituições? A ditadura forja uma forma de ver a vida distorcida, uma visão de mundo que é nociva à própria república. Nós desenvolvemos uma cultura. Veja, você pensava que dizer para mim, olha, a nossa polícia, não falas isso, jovem. Esta polícia verá o público pedir desculpa do que ela fez, o papel que ela tomou perante a história. Essa polícia serviu à ditadura. Esta polícia executou execução sumária. Execução sumária são tipo de julgamentos somente, exclusivamente das ditaduras. Você não pode julgar uma pessoa sem direito de defesa. E a defesa não pode ser constituída em menos de 15 dias. Mas acha que esse seu discurso que está a adotar agora contribui para a coesão nacional? E não vai contribuir porque não é divisivo. Por que estás a atribuir? Essa é a lógica do MPLA. Essa é a visão do mundo do MPLA. Quando alguém traz o diferente, você o tipifica, o qualifica como um indivíduo subversivo. Fora assim que nos enganaram que a UNITA, por reivindicar a democracia, era subversiva. Porque nós próprios podemos nos servir de uma abordagem tipicamente do MPLA. Você está fazendo isso agora. Porque você pensou que contrariar isso, denunciar esses factos, me faz subversivo. Não, me faz nacionalista republicano. Eu sou pela pátria. Porque quando os verdadeiros patriotas assumirem a polícia, eles vão reconhecer a minha intervenção. É uma intervenção patriótica. E que medidas é que devem ser adotadas para recuperar esses órgãos tão importantes? Dizer, por exemplo, a polícia. Onde estão os colégios dos filhos dos policiais? Onde está a creche dos filhos e das filhas dos policiais? O fundo da polícia não mereceria financiar o colégio dos filhos dos policiais? Merece? Não deveria financiar? Os outros países, a polícia tem colégio, a polícia tem universidade. Quem é que lhe disse para frequentar a universidade da polícia teríamos que ser policiais? Não, não precisa. A polícia precisa de engenheiro, precisa de médicos, precisa de pilotos. A polícia merece ter universidade, tem fundo para isso. O que acontece, o país está sabotado, está tomado de assalto. O MPLA torna essas instituições refém para usurpar os orçamentos dessas instituições. Ou você acha que o MPLA rouba como o país? Ele rouba o país ao desfalcar a segurança social da polícia. Ele rouba o país ao criar fantasmas nas Forças Armadas que recebem o salário. Ele rouba o país ao colocar recursos na inteligência que ele não pode vir prestar ao público e desvia esses recursos. É dessa maneira que o MPLA rouba o país. E como é que podemos recuperar a ação? É preciso devolver o país aos patriotas, aos civis e diferenciar os poderes. Se você não deixar que aconteça a transição, estamos num momento crucial. Porque muitas das vezes a inteligência está a temer, pensando que a UNITA fora inimigo para ela. A UNITA nunca foi inimigo. A UNITA não é inimigo do serviço de inteligência. A UNITA não é inimigo da polícia, porque a UNITA é o povo. A UNITA é o povo. Ou você acha que a UNITA é quem é Cláudio? Quem é a UNITA, Cláudio? Diga-me lá. Não, eu tenho direito. Eu gostaria que me respondesse. Não, eu tenho o direito de lhe fazer também a pergunta, para eu ver de onde vêm as perguntas, para ver a sua forma de processar a vida. Eu quero me certificar se você sabe me dizer quem é a UNITA. Não, nós queremos é compreender a sua posição, o seu posicionamento em relação às nossas forças de segurança. Se você me dizer quem é a UNITA, eu vou tentar perceber se você tem o entendimento de quem é o povo. Quem é a UNITA? Mas o que eu lhe estou a dizer aqui, o que eu quero compreender, nós queremos é compreender o seu... Se você não me responder, isso fica complicado conversarmos. Mas aqui nós queremos é compreender o seu pensamento e queremos que nos ajude de alguma forma como eu vou lhe ajudar a elevar a condição das forças de segurança que o senhor está a criticar. Como eu vou elevar? O senhor, eu perguntei-lhe, atribui algum mérito aos nossos serviços de segurança? Não atribui. Não, atribui sim, tem mérito. Fale-me então, gostaria de ver... Nós não temos coesão. O mérito que ele tem é a manutenção do poder. Ele esteve a serviço de um regime. Mas não acha que, em termos de ameaças internas e a questão da ordem existente, os serviços de inteligência conseguiram preservar... Não, calma aí. Alguma ordem. Claro. Essa é uma das suas funções. Calma aí.
Então, você tem obras superfaturadas e não temos nenhum governador respondendo criminalmente. O Serviço da Inteligência não identificou fraudes, não identificou obras superfaturadas. Um prédio que custa $200 mil para ser construído, para pintar o mesmo prédio vai custar $2 milhões em Malanja. A inteligência não identificou que o dinheiro do PIN foi desviado. E vais dizer que ele manteve a ordem? Você vai manter a ordem desfalcando o Estado, reduzindo a capacidade de resposta do Estado? Você não sabe, quando você superfatura as obras, você está a reduzir a capacidade de resposta do Estado? O presidente João Lourenço se agaba de construir muitos hospitais. Você sabe que ele teria construído 200 hospitais e não 10? Você sabia disso? O que está a dizer o Abdul Ferraz é que o facto de termos um nível elevado de corrupção, isso representa fracasso da nossa inteligência. Sim, com certeza. Quem que vai compilar informação para submeter ao judiciário para ver se ele constitui provas o bastante? Quem gera essas provas? Também não é investigação? E a inteligência não é um braço da investigação? Essa devia ser a função da inteligência. Também, não é única, mas também. Então, se você tem políticos que vão dilacerar o orçamento público, vêm dilapidando a nação, vêm destruindo, praticam cárcere privado, levam pessoas para a cadeia à conta dele, e a inteligência não consegue perceber isso, não consegue relatar isso, não consegue identificar isso, e vamos bater palma para elas? Ou você acha que os jovens da inteligência não estão frustrados? Você acha que você foi formado para zelar pela pátria e se vê a vida passar, você cuidar de ladrões, você não se sente frustrado quando chega em casa? Ou você está a achar que esses jovens que trabalham para a inteligência, esses senhores, andam a sorrir dentro de casa? A culpa não é dos nossos agentes dos serviços de inteligência. Não atribui a culpa a eles. É o que está a dizer. Que a culpa não é deles, porque eles foram treinados com uma função e não conseguem exercer. Foram as suas palavras. Não quis atribuir a culpa. Não inventa, Cláudio. Não inventa. Foram as suas palavras. Não podes Disse que os jovens estão frustrados porque foram treinados. Não podes manipular. Cláudio, vou te dizer uma coisa. Preste-me atenção. Quando você é formado professor, você precisa se realizar naquela profissão, correto? Qual é a realização de um professor? É ver o aluno absorver o conhecimento. O crescer do aluno satisfaz o professor. E qual seria o equivalente a um agente de inteligência? É ver a nação em primeiro plano, é ver o Estado sendo zelado. Você vai estar a prestar o serviço de inteligência a um ministro que começa a ficar rico de dia para a noite, pilhando o país? E quando a velhice chegar para esses jovens, o que é que eles terão dito a si próprios? O que é que valeu a pena a serventia à ditadura? Ele vai dizer: eu dei cobertura ao general fulano, ao ministro fulano, para que ele fosse rico, para que ele lapidasse o país? Terá sido um mérito. Essa geração, qual terá sido a grande conquista dessa geração dos angolanos de 30 anos de idade? Que é a idade média da inteligência. Se é nesse intervalo de tempo que o país foi destruído. Então nós temos que ser realistas. E aí você vai escolher uma frase pensando que estás dando um efeito especial, estás a empobrecer a minha fala para o meu ouvinte. Porque essa coisa de dizer que o fulano é contra isso é de menos importante. Nós temos que saber pegar a parte mais importante da fala. A minha fala não é o incriminar, o reconhecer o mérito, isso é irrelevante, porque o mérito é relativo, depende de que lado você está. Se você estivesse no lado de João Lourenço, esse facto de uma imprensa, de um serviço de inteligência que não investiga profundamente, haveria de te interessar. Isso faria com que você promovesse muitos agentes de inteligência pelo silêncio, pela omissão. Depende de que lado está. Mas eu que aqui falo, eu estou do lado do povo. Eu estou falando em defesa da pátria e da república. Portanto, não lhes posso atribuir um mérito diante desse aspecto. Agora, com relação à segurança do nosso país, de manter o país sem golpe de Estado, que também chega a ser relativo, lhes dou aplausos, mas agora eu começo a desconfiar que nenhum governo toma posse e desdenha o seu antecessor como fazem. Isso é indícios que aqui houve um golpe de Estado. Considero que houve um golpe de Estado. Houve um golpe de Estado, porque não é esse o comportamento. Esse é o comportamento de quem deu o golpe. Quem dá o golpe desdenha os filhos do antecessor. Quem dá o golpe se apraz, sente o prazer do falecimento do antecessor. Então o que está acontecendo, o que desdobrou em seguida, eu era um daqueles que estava nas redes sociais a parabenizar o João Lourenço. Eu deixei de parabenizar depois que Eduardo Santos faleceu, veio a óbito. Há indícios que aqui houve um golpe de Estado. A história vai provar isso. Então nós temos que ser sérios, porque é desta forma que nós servimos a pátria. Nós temos que ser capazes de servir a pátria a ponto de perigar nossas próprias vidas em defesa da verdade que estamos a propagar. Eu estou a fazer aqui agora. Eu estou a arriscar a minha vida ao colocar isso nessas condições. Estamos em contexto eleitoral, estamos em campanha eleitoral
E, infelizmente, vamos para o quinto pleito eleitoral e nos pleitos anteriores, nas eleições anteriores, houve muita ingerência dos serviços de inteligência nos pleitos eleitorais. É disso que eu estou a falar. Eu agora pergunto-lhe, será que agora, nesta dinâmica, neste mundo novo que nós vivemos, o mundo digital, o mundo tecnológico, das redes sociais, mesmo com a intervenção dos serviços de inteligência, poderá subverter a democracia? Não é que poderá subverter, no nosso caso já anda subvertido. Agora a questão é repor. Vai fazer o mesmo agora? Agora, nós temos... Qual esforço temos evidenciado que pudesse reverter esse quadro? Quantos de nós já temos vindo a público para debater essa matéria? Se nós não debatermos o serviço de inteligência, como vai haver um questionário interno? Como você pensa que isso acontece? Porque nós temos uma ideia de serviço de inteligência que não se pode falar dele como se fosse uma instituição à parte da nossa nação. É nossa instituição. Por exemplo, em Inglaterra, o chefe do serviço de inteligência até dá entrevistas. Dá-se entrevistas, sim. Dá entrevistas. Dá-se entrevistas, sim, porque o serviço de inteligência não é aquele que zela para identificar o melhor que o país tem para colocar a dispor da nação. O melhor que a inteligência identifica também são atores. Qual é a minha indignação? O país carece de mão de obra. Isso é verdade que eu estou a falar? É verdade. O país carece de mão de obra. Carece de mão de obra qualificada. Também é serviço de inteligência buscar talentos. Nós não temos sido aliciados pela inteligência americana, pela inteligência europeia? Ou você nunca ouviu falar de quadros angolanos formados fora e conseguiram empregos e condições boas de vida para que não voltassem a Angola? A inteligência daquele país os aliciou. E não precisa chegar para a pessoa dizer assim, eu sou da inteligência, eu vim conversar consigo. Não precisa. É só dizer, olha, tens uma vaga de emprego aqui, fica aqui, trabalha aqui. Você alicia a mão de obra qualificada para que ela lhe preste o serviço à sua pátria, à sua nação. Nós aqui nos caçamos, nós nos prejudicamos, nós nos invejamos. Que tipo de inteligência é essa? Então, um cidadão como eu, vou à televisão, tenho um programa de televisão, anuncio que para formar uma pessoa nos Estados Unidos custa 880 mil kwanzas. O Estado tem faturas de 1.600.000 kwanzas. Que raio de inteligência é essa que não diz o seguinte? Espera aí, aqui estamos diante de uma grande denúncia muito grave. Houve um atentado à economia. Se é verdade que a formação pode custar 880 mil kwanzas e nós, no relatório público, consta despesas de 1.600.000 kwanzas pela mesma formação, alguém depredou o Estado. Isso é papel da inteligência. Como é possível a inteligência ficar de braços cruzados com a formação dos angolanos? Porque a inteligência está macumunado com um regime que tem medo que os angolanos se formem. Quais são as áreas que a inteligência deverá atuar? As áreas primordiais da atuação da inteligência, a seu ver? A primeira é quadros. No nosso cenário, que nós nos encontramos, o estágio da história que nos encontramos é quadro. A inteligência tem que ter um papel importante no quadro. Não nessa lógica que tem, porque a lógica atual, da inteligência atual, é formar menos para controlar as famílias de onde vêm esses quadros. Porque se eu mandar 300 jovens para fora, eu sei de quais famílias, as 300 famílias de onde nós tiramos esses jovens. Mas se eu mandar 300 mil jovens fora, posso perder o controle dessas 300 mil famílias. Nós temos que escolher. Você quer governar pela miséria ou você quer governar pela prosperidade? Se você quiser governar pela miséria, segue a receita do MPLA, que é: dê um governo para a minoria, torna a vida facilitada de minoria e aplica um sistema de governação segregativo. É o apartheid. Isso é apartheid acadêmico. Há um processo de afunilamento das oportunidades. O que é afunilamento de oportunidades? Há um número razoável de carteiras disponíveis no país para fazer o ensino de base, o ensino fundamental. Depois você vai subir, quando chega no ensino médio, diminui o número de cadeiras no ensino médio. E quando vais mais para frente, para o ensino superior, o número de cadeiras diminui mais, vais afunilando o país. Então, você está a marcar um povo, está a condenar um povo, para que eles tenham uma minoria na elite e uma maioria na base. A utopia de um governo de bem é o contrário. Erradicar a miséria. Quando você fala de erradicar a miséria, estás a dizer que vais desconstruir o afunilamento. Vamos pensar que o Adalberto tomasse posse hoje e que eu fosse convidado à sala para iniciar uma conversa. Como você imagina que seria essa conversa? Uma delas é sobre esse aspecto. Tem que reverter a visão de mundo. A visão de mundo do Adalberto é que a sua oposição tenha no mínimo 3 refeições por dia. Você entende o que eu estou a dizer? É governar pelo bem, pelo sucesso, pela prosperidade dos angolanos. Não é governar pela miséria. Onde você dota um governo de afunilamento, vai reduzindo as oportunidades na medida que as pessoas precisam de mais oportunidades. Você, quando vai crescendo, vai precisar de mais oportunidades. Vai precisar de oportunidade de emprego, oportunidade de promoção,
oportunidade de acesso à saúde de qualidade, à educação de qualidade, todas essas coisas que são necessárias vão se afunilando no governo do MPLA. Esse processo de afunilamento, a inteligência desconstrói isso. A inteligência tem que ser capaz de sentar com o chefe de Estado e dizer: Vossa Excelência, temos o seguinte dilema. Vamos continuar a sentir medo da oposição e vamos destruir a nação, condená-la à miséria extrema, ao insucesso? Ou vamos arriscar que a oposição se desenvolva, seja lúcida, o país cresça e tenhamos engenheiros que fujam de controle? Essa mentalidade existente atualmente nos nossos serviços de inteligência não é resultado da guerra que tivemos e do medo até hoje, apesar de já terem passado 20 anos. Não é resultado de um contexto de guerra em que foram criadas essas mesmas agências de inteligência. Não. Nós podíamos ter vindo de guerra, nos faltou líderes. A nossa nação não teve líderes. A ausência de líderes, nós nos desumanizamos. Enquanto estou a lhe falar, nós somos um povo desumano, um povo louco. Eu vou te dizer algumas frases de insanidade que são ditas normalmente. Quando assustar, já está. A inteligência ia prender esse senhor. As eleições, o resultado das eleições vem de uma equação matemática, não vem de um susto. Esse senhor teria problemas com a inteligência que disse quando assustar, já está. Porque é um raciocínio da cultura do crime. O criminoso é que gosta, quando você assustar, já levou a sua televisão. Quando você assustar, já levou o seu celular. Quando você assustar, já te roubou. Mas não governantes não usam esses palavreados. Então, o nosso grave problema, nós nos desumanizamos. Nós estamos beirando a loucura. Estamos a gerir o país com uma visão de mundo que é nociva à pátria. Alguém tem que reverter esse quadro. A visão de mundo está totalmente distorcida. A próxima geração, quando nós formos estudados pela próxima geração, daqui a 50 anos, quando formos estudados pelos nossos netos, a conclusão que eles terão, posso te garantir: nós fomos loucos. Nós somos loucos. O que estamos a fazer com a nossa pátria não tem nada a ver com a segurança do Estado. É insanidade. Qual é o projeto republicano de Angola? Que a inteligência vem zelando por aquele projeto. Porque podiam trocar de presidente, quantos presidentes fossem possível. A nação teria uma linha editorial dela, de república, um projeto republicano. Nós não temos ele. Veja, quando eu estou a dizer isso, nós não fomos educados à unidade nacional de facto. Nós quem? O angolano, nós que estamos aqui nos ouvir e falar, não fomos educados para isso. A inteligência de uma nação unifica o seu povo de forma metódica, técnica, científica. Você viu as canções choques, as canções mumuilas, as canções vimbundos a serem levadas no espaço escolar do norte de Angola? Não. Você viu o inverso do norte de Angola ser levado para o sul do país? Não. Nós deslocamos os anciões, os contadores de história, para desconstruir o mito de um e do outro? Não. Que brincadeira é essa? Esse é o passo que devia ser feito no segundo dia da independência. Quando se estava a proclamar a independência, no dia seguinte, tinham que unificar o país. Nós nunca iniciamos ainda o programa de unificação nacional. Qual é o risco que nós temos? O risco que nós temos de transformar esse descontentamento ideológico num descontentamento tribal. Essa insegurança que agora reina em todos nós. Nós estamos numa condição muito parecida do Ruanda e Burundi. E o MPLA gosta de se aproveitar disso. O MPLA fez isso em 75, fez isso em 92 e quer se aproveitar disso. Mas pode ser que dessa vez vai voltar contra o próprio. Não, mas há mesmo o próprio lema do MPLA é paz e estabilidade. Pela paz e estabilidade. O MPLA não eleitoral. O MPLA não tem esse protagonismo. Estou-lhe a dar o exemplo. Agora, e eu pergunto-lhe, há um risco de termos mesmo um conflito pós-eleitoral? Você falou uma coisa que precisa de resposta. O MPLA não pode sustentar o slogan de paz e como que se estabilidade. Diz? Estabilidade. Não pode. Não pode. Ele não tem compromisso com estabilidade. Quem arquiteta a fraude não tem menor compromisso com a estabilidade. Você manter na base eleitoral falecidos, não pode negar que não tens a intenção de fraude. Você não pode negar isso. Há coisas que não se pode negar. Poderá haver uma revolta, há um risco grande. Em condições normais, o MPLA não devia participar desse pleito. Ele tinha que ser afastado. Quando você organiza uma coisa e dá errado, você que está organizado tem que ser afastado. O MPLA não devia concorrer nessas eleições. Ele devia ser afastado. Abdul Ferraz não me respondeu. Há um risco real de nós vemos as empresas a pagarem antecipadamente? Calma. No ponto há de um vista, risco real? Muita gente a sair do país. No ponto de vista da inteligência e do exército, esse risco não existe. Desde que o MPLA não agrida, não contradia a vontade popular. O risco está no MPLA, não no povo. Não, mas o relatório que foi publicado na África do Sul é mesmo esse. O MPLA não aceitar o resultado eleitoral, uma derrota eleitoral. Sim, o risco... É um risco real. Agora, é aí que eu estou a dizer.
esse é um risco menor para o exército, é um risco menor para a inteligência. Mas se diz que o exército e a inteligência estão ao serviço de um partido, esse risco não é menor. Porque vão ter que defender os interesses desse partido em caso de uma derrota eleitoral. Porque isso é menor, isso é o mais fácil. O pior se fosse o contrário. Porque se o comandante se levantar, este hábito do MPLA exonerar comandantes da polícia vai acabar. Você entende? O MPLA não pode estar a exonerar comandantes. O MPLA não pode interferir na segurança do Estado. O partido não pode fazer isso. O partido não pode exonerar. Isso é competência de quem? Isso entidade, é uma instituição própria, com vida própria. A polícia tem vida própria, eles não são os partidos que decidem sobre a polícia. É aquilo que eu falava, a carta na mesa republicana, as instituições republicanas. A polícia é uma instituição republicana, a inteligência é uma instituição republicana. Ela não é um conjunto de um órgão executivo. Ela é mais que isso, ela é superior ao governo. A polícia é o Estado. O MPLA, quando muito, é governo. O Estado é superior ao governo. A polícia é superior ao Estado. Por isso que eu estou a dizer, é de menos grave. Se o comandante tiver consciência republicana, ele pode dizer ao presidente: senhor presidente, arruma suas coisas, perdeste as eleições, por favor, não haverá confusão aqui. Ele pode fazer isso. O comandante, o chefe de Estado-Maior pode dizer: Vossa Excelência, perdeu as eleições, por favor, vamos lhe garantir a segurança. Onde é a sua casa, para onde o senhor vai se mudar? Acabou. A renda acabou. Isso é de menos grave. Porque basta elevar o nível republicano dessas instituições, eles podem nos dar a paz, no estalar de dedo. É que nós, o MPLA anda a nomear generais, o MPLA anda a nomear chefes de Estado-Maior, o MPLA anda a nomear comandantes da polícia, o MPLA anda a nomear chefes do SIC. Não podia fazer isso. Porque essas são instituições republicanas. É isso que o Adalberto vai devolver ao país. Vamos então falar com o Bartolomeu, que nos liga a partir do Golfo 2. Boa noite, senhor Bartolomeu. Alô, boa noite, caros King, boa noite ali, o nosso convidado. Sim, senhor. Senhor Abdul Ferraz, diga-me qual é a pergunta que gostaria de fazer ao senhor Abdul Ferraz. Certo. Sabemos todos nós que esta polícia e estas tropas militares não fazem parte do povo angolano. Praticamente eles privatizam, não é, a polícia e consciencializam de que a polícia é do MPLA e a tropa é do MPLA. Então, com esse método, eu estou, de facto, aprovado com o nosso convidado que está aí, com tudo que ele está a falar. É tudo realidade, não podemos mentir, principalmente nessa fase em que todos nós queremos mudança. E eu até me pergunto se esses homens ouçam a rádio, porque todos os dias que nós ligamos na rádio, a situação é mudança. Então, bem haja King, vou deixar também espaço para os outros. Muito obrigado aí ao convidado, bom trabalho para vocês. Obrigado pela sua participação, um forte abraço, meu irmão. Eu é que agradeço. Dentro do que estamos a dizer, para a questão de segurança. Há uma descrença total nas nossas instituições. Mas esse modelo de gestão dessas instituições republicanas por parte do MPLA, veja o colapso. Há chefes que tomaram para si as casas que deviam ser dos policiais, dos seus subalternos, tomaram para si suas amantes. E deixam o policial numa condição de extrema vulnerabilidade, sem sequer existir um programa de moradia social para os policiais. Você acha justo que você sirva uma ditadura, lhe presta o serviço de manutenção daquele regime e você não consegue prover uma educação digna a seus filhos? Isso é milícia. Isso não é polícia. Porque a polícia tem que proporcionar dignidade aos seus, tem que proporcionar dignidade à corporação. E ela não pode ser reduzida a uma prostituta ao MPLA. A polícia não precisa ir ao MPLA para ir conversar, para ir buscar patentes. Não precisa. Essa corporação, se ele vai devolver a dignidade, essa corporação, essa instituição, ela vai ser soberana. Então, a nomeação e indicação para comandante da polícia não deve ser feita por partidos políticos. Não pode, hipótese nenhuma. É carreira. Aí mais outra coisa, que o MPLA depredou o país. O MPLA tirou de nós
o sentido de plano de carreira. As pessoas têm que fazer carreira. Temos que fazer carreira no exército, tem que fazer carreira na polícia, tem que fazer carreira na inteligência. É carreira. Essa meritocracia. Exatamente, é carreira. Então, se estamos diante de planos de carreira, para que essas nomeações arbitrárias tudo à toa? Não pode, isso depreda as instituições e fragiliza. Nós temos que fortalecer as instituições, reconhecer aquilo, o seu prisma republicano. Vamos ao próximo ouvinte, vamos falar com... Vamos até Cacoaco, vamos falar com o Sr. Capitão. Sr. Capitão, boa noite e bem-vindo ainda. Boa noite, Cláudio. Como está? Muito bem, obrigado. E o Sr. Capitão, como é que está? Eu estou bem, graças a Deus. Estamos a falar do papel da polícia, forças armadas e agentes dos serviços de inteligência num Estado democrático de direito. O que é que gostaria de perguntar ao nosso convidado Abdul Farraj? Primeiro agradeço a intervenção e a presença do convidado aí no estudo. Ele é uma pessoa que está a explicar, uma pessoa que está a narrar muito bem aquilo que nós já vemos abordar muitas das vezes. E a minha questão é, se a inteligência, as instituições públicas estão a reboque do MPLA, e o MPLA é quem faz o jogo de todas as formas como ele quer realizar as eleições. E nós sabemos que o sistema informático já é iniciado a partir do próprio MPLA. Desta vez, o povo está decidido a poder mudar a situação. E o MPLA nunca ganhou por intermédio de voto, é a partir do sistema informático que é iniciado. De que maneira, se o MPLA permanecer num poder, as instituições que andam ao serviço dele voltarão a ser autônomas ou republicanas? Esta é a minha primeira pergunta. A seguinte... Rapidamente, por favor. Sim? Sim. Nós estamos a ver que o clima de terrorismo já está sendo criado a partir do próprio MPLA. Quais são as maneiras como que o povo pode lidar com essa situação? É tudo. Muito obrigado pela sua intervenção. Um forte abraço, meu irmão. Foram duas perguntas. Olha, vamos pedir ao próximo que faça só uma e depois responda a todas. É o seguinte. O MPLA nos levou à fragilidade das instituições e é natural que estejamos tão vulneráveis. E o MPLA, o povo tem que compreender, o MPLA nunca esteve tão fragilizado como agora. E outra, nunca a UNITA teve tanta adesão, consenso popular como tem agora. Porque essas eleições não é mais o governo e a UNITA, é o governo e o povo lutando contra o povo. Isso acontece a cada 50, 100 anos em muitos povos. Chegou a nossa vez, está acontecendo em Angola. Quem está a fazer essas eleições é o povo. É o povo que assistiu uma governação bárbara, uma governação selvagem, uma governação de gangsters, de bandidos, que gerou indignação. Veja o que está acontecendo na campanha, dos irmãos que vão para as províncias em campanha, as bombas se fecham de combustível e logo que passam voltam a abrir. São coisas que são abomináveis. As pessoas em condições normais não se prestam esse papel, nem conseguem pedir isso ao outro. Nós em Angola levamos as nossas instituições a um papel que é típico, uma cultura do crime. Não há um risco de colapso dessas mesmas instituições? Essas instituições nunca existiram, elas são milícias. O que estamos a dizer é transformar a polícia como uma corporação, deixar de ser milícia do MPLA. É disso que estamos a falar. Vamos ao próximo ouvinte. São agora 18 horas e 54 minutos. Vamos ao último ouvinte. Vamos viajar até o Quilamba que acha. Vamos falar com o Sr. Zeca. Sr. Zeca, boa noite e bem-vindo ainda. Boa noite, Cláudio. E boa noite, o nosso ouvinte lá nos estúdios da Rádio Despertar. O que é que gostaria de perguntar ao nosso convidado, Sr. Zeca? Eu até não queria perguntar alguma coisa para ele, não quis dar nenhuma pergunta, mas é bem verdade. Ele está certo de tudo por um bocado que ele está, pelo menos que ele, o que o senhor está a esclarecer. Ele parabenizar, porque cá no nosso país, na verdade, todos nós somos ameaçados, cheios de medo. Então é por isso mesmo, esses recados é bom porque, na verdade, nós os angolanos precisamos de alternância. Nós os angolanos, não os partidos políticos, nós os angolanos precisamos de alternância e estamos a procurar também um gerente, estamos a dizer no caso mais velado aberto, não estamos aqui a bajular. E quando esse dia chegar, na verdade, a mesma inteligência, as forças de ordem,
tem que estar mesmo preparado, porque na verdade nós não podemos aceitar a fraude do jeito que tem acontecido, né? Essa pergunta, como é que o senhor convidado, na verdade, achas aquele papel do senhor David Mendes, que vem destruir os partidos, principalmente a unir a perseguição a mais uma da Alberto da Costa Júnior? O que é que acha desse senhor? Já que nós queremos dar o tempo é curto, ficou a sua pergunta, vamos responder. Muito obrigado pela sua participação, um forte abraço, meu irmão. É o seguinte, Abdul Farage, vamos dentro responder. daquilo que eu vinha falando, a cultura do ódio. Deu-se a David Mendes uma pista para destilar o veneno, aquilo que é vergonhoso. Se nós tivéssemos sanidade, íamos nos envergonhar. O governo angolano haveria de se envergonhar de dar uma plateia para alguém destilar veneno. David Mendes, que foi agente do Serviço de Inteligência. Exatamente, lhe foi dado uma plateia, que é um espaço que ele tem na TV Zimbo, que passar a destilar veneno, a desinformar a respeito do que é a nossa própria Constituição, no sentido de prejudicar a candidatura do Adalberto. Isso é vergonhoso. As pessoas do bem, seus governos não se prestam esse papel. Só que há uma coisa aqui que é muito importante, estamos a chegar ao fim. Temos um minuto. É a questão das eleições e o seu resultado. É que a polícia é o povo, a inteligência é o povo, o exército é o povo. Não dá para dizer ao comandante da polícia que há perigo para o Estado. O Estado não tem perigo. Não há perigo nenhum para o Estado. Não há nenhum risco. Não há nenhum risco. Simplesmente o povo. Eu não quero o MPLA. Não há risco. A questão é, o MPLA vai ou não aceitar os resultados eleitorais? Isso tem que conversar com João Lourenço e uns 3, 5, 7... Mas pela análise que faz, como analista, conhecedor da nossa realidade... Eu começo a perceber que João Lourenço tem ciência que perdeu as eleições. Você viu que ele fala que vão buscar votos de estrangeiro, porque o estrangeiro pode votar. Ele estava longe, estava deslocado. Então, o risco de um conflito pós-eleitoral poderá vir do facto do MPLA não querer aceitar o resultado eleitoral, não voto eleitoral. Isso viria se essa polícia não for patriota. Viria se a inteligência não tiver patriota. Viria se o exército não tiver patriota. O nosso exército está maduro. O nosso exército amadureceu. A nossa polícia está madura, a nossa inteligência está madura. O MPLA vai para casa em paz. Não vai usar a inteligência para desgraçar o seu povo. Porque o povo não é inimigo do seu Estado. O povo é o Estado. Então não há perigo nesse país, porque o povo agora descobriu quem é o MPLA. O MPLA agora cessa. Essas mesmas instituições serão as mesmas instituições do nosso governo, do nosso Estado. E continuarão a ser dos próximos presidentes que vir ter o país. A polícia será a mesma, a inteligência será a mesma, o exército será o mesmo. O MPLA nos mentiu que ele fosse o Estado. Ele é apenas um mero partido que deu provas que é um aglutinado de bandidos. Minha família, chegamos ao fim de mais um vídeo. Obrigado por ter estado aqui. Deixa o seu comentário e aquele like, aquela partilha que ajuda a fortificar na expansão deste conteúdo. Até o próximo vídeo.